So are you really nervous or really excited? I'm really, really nervous. You may kiss your bride. Do you guys have anything you want to say to the bride and groom? It was a beautiful wedding. Jordan and Claire, we love you so much. Look, Crystal, look. Oh my gosh, Lacey. What are those? Occurrences happening across the country. Look! It has also been confirmed that these occurrences are happening around the world as well. We are waiting on an official statement right just into the LCN newsroom. We are receiving reports now that swarms of locusts are rising up in the Midwest, a very confusing time, but authorities are asking everyone to stay inside at this hour. Also, the blackout that has enveloped the Northeast. Now from the Federal Emergency Can you see it out here? Oh my gosh! Inside our studio here as well at LCN, we are told it is a 9-point just registered on the west. Fala pessoal, graça e paz, estamos de volta e hoje, queridos, hoje estamos dando início a esse livro fantástico que é o livro de Apocalipse. Amém, queridos? Então, olha, vai ser top das galáxias. Eu já estou vendo aqui quem está comigo aqui, tá bom? Vai ser uma bênção, nós vamos crescer muito, nós vamos aprender bastante da graça do Senhor neste livro. Apocalipse é um livro de medo? É um livro para você ter medo ou é um livro de esperança? Né? Depende da sua ótica, depende de que lado você está, meu querido. Então, estou vendo aqui no YouTube... Luciana, Simone, Toninho, Sirlene, Neuza, boa noite, boa noite. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Rosemary, paz do Senhor Jesus, boa noite. Boa noite, galera que está aqui no YouTube, galera que está aqui no Facebook. Sejam bem-vindos no nome de Jesus, irmãos. E é isso aí. Então hoje... Dia 2/8, 2/8, nós iremos iniciar o livraço de Apocalipse. Quem tem curiosidade aí vai matar muita curiosidade, vai aprender muitas coisas, muitos detalhes, tá? Nós vamos, vamos passar um bom tempo estudando Apocalipse em nome de Jesus para nós entendermos muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje e eu creio que você vai tirar muita dúvida da sua cabeça, muitos mitos serão derrubados
e com certeza você vai conseguir se posicionar da melhor forma possível, de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém? Então sejam bem-vindos. Pedro está aí na área também. Queridos, hoje, dia 8, a nossa irmã Leni está fazendo aniversário, então eu sei que ela não assiste, né, por causa devido a questões de internet, mas que Deus abençoe a nossa irmã Leni, que passou aí por essa dificuldade há pouco tempo, com Covid, junto lá com o Pedrão, com o João. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Leni, tá certo? Marilete está aí também. Isso aí, ama estudar Apocalipse, nós vamos estudar juntos, nós vamos crescer muito aqui. E hoje, irmãos, eu estou fazendo 12 anos de consagração. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu só fui lembrar disso que Luciene colocou um post lá no Facebook, que eu não estava assim nem muito ligado com isso, né? Geralmente eu sempre estou ligado com isso, mas dessa vez eu esqueci, só fui lembrar que Luciene colocou isso. Então estou fazendo também 12 anos de ministério hoje, tá? Esse negócio de pandemia, irmão. Esse negócio de pandemia mudou muita coisa, faz a gente esquecer muitas coisas, tá bom? Irmã Lindaura, pastor, estamos na área, isso aí. Deixa eu ver se tem mais gente aqui no... Ah, tem mais gente agora aqui, ó. Fábio Cristo, entendeu? Chegou na área, aqui no Facebook. José Elias Rosa Santana. Ah, Elias, nosso irmão Elias. Ó, de repente também, irmão Joel, irmã Nilcé, tá tudo lá na minha página, tá bom? Geralmente eles entram lá pela minha página, agora que eu fui observar hoje pela manhã. E aí por isso que às vezes a gente não fala o nome deles, mas geralmente eles estão lá na minha página. Então se estiverem, sejam bem-vindos. Vanderlei, conterrâneo. Muito bem, queridos. Apocalipse chegando. E aí, respondam para mim aí, em nome de Jesus. Olha só. Você já teve medo de ler o livro de Apocalipse? Essa é a pergunta que eu quero iniciar com vocês. Você já teve medo de ler o livro de Apocalipse? Responda aí para mim, tanto aí no Facebook como aqui também no YouTube, por favor, em nome de Cristo, ok? Olha aí, responda para mim. Você já teve medo de ler o livro de Apocalipse? Vamos lá, meu querido, responda rapidinho aí, vai pro teclado rapidinho do seu computador, aí no seu smartphone, rapidinho, em nome de Jesus. Vamos lá, você já teve medo? Já teve medo de ler o livro de Apocalipse? Será que já? Será? Mas fala a verdade, hein? Por favor, fala a verdade. Lembra da mensagem hoje, hein? Que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. Pedro, não. Isso aí, vamos lá. Pedro está dizendo que não. Fábio Cristo, não. Quem mais? Vamos lá. Será que teve alguém com medo aqui? O povo da graça não tem medo não, hein? Já, um ano que eu estou aqui falar nisso, vou fazer um ano agora, terça-feira. Um ano, irmãos, de posse aqui. Mole, já fiz um ano aqui em Cariacica, né? No começo de junho eu fiz um ano. E agora eu vou fazer um ano de posse, terça-feira. Nunca tive medo de ler Apocalipse. Top! Deixa eu ver, eu vou ficar pulando aqui. Facebook, YouTube. Elias disse que não. Elias é um cara corajoso. Elias disse que não. Quem lá? Vamos lá! Você já teve medo de ler o livro de Apocalipse, irmão? Hã? Sim ou não? Quero ver, hein? Opa! Joguei o... Ixi, bagunçou tudo aqui. Calma aí. Aí, deixa eu fechar a promo aqui, senão vai ficar bagunçando aqui. Não pode bagunçar. Pode. Entendeu? Aí, agora sim. Aí, já teve... Cadê? Deixa eu ver. Marilete, não, já li várias vezes. Top, não tenho medo, acho difícil de entender.
Isso, não é muito simples de entender não, tá? É mais um desafio, tá, irmã Neuza? É mais um desafio que a Igreja da Graça está começando, tá bom? Tanto eu aqui desse lado estudando, esbaforindo para poder aprender, para poder trazer as aplicações, como vocês aí depois também para labutar no entendimento, tá bom? Então a pergunta é, você já teve medo de ler o livro de Apocalipse? Boa noite, Luciene. Vamos lá, rapidinho. Eu vou terminar aqui essa enquete, essa breve enquete, para a gente poder orar e colocarmos, né, diante de Deus nossas vidas para assim aprendermos, começarmos a aprender sobre o livro de Apocalipse, tá bom? O YouTube está pedindo para mim aumentar aqui só um pouquinho o volume. Beleza, deixa eu só falar aqui. Não esquece, vocês estão esquecendo uma coisa. Não esquece, irmão, não esquece não. Depois você vai lá e faz isso de novo, tá bom? Mas você que entrou na live aqui, tanto no YouTube como no Facebook, dá aquela curtida, dá aquele joinha top, tá bom? Para dar aquela moral aqui, o YouTube vê, opa, esse canal aqui ele está sendo bem requisitado, então eu vou mostrar ele para mais pessoas. A mesma coisa o Facebook faz. Deixa eu ver aqui. Isso aí, vamos lá. Muito bom. Povo corajoso, top das galáxias, é a Igreja Batista da Graça. Meu querido. Então nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer o nosso Deus por estarmos aqui, porque a nossa primeira mensagem hoje vai falar sobre o objetivo da revelação, tá bom? Da revelação, o objetivo da revelação, tá bom? Então, ore daí, que eu oro daqui, e juntos estaremos diante do trono do Senhor. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai. Muito bom estarmos aqui, maravilhosamente estamos aproveitando, ó Pai, essa oportunidade de começarmos o livro de Apocalipse juntos, e gostaríamos de pedir mais uma vez a Tua graça, mais uma vez a Tua iluminação, a Tua bênção, ó Deus, sobre nossas vidas, para que possamos entender, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem as profecias deste livro. Então nós queremos, ó Deus, nós queremos nos felicitar diante do Senhor, aprendendo mais e mais sobre a Tua palavra, sobre este livro de Apocalipse especificamente. Nós choramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou até beber água. Porque é um negócio que vai exigir, hein? Vai exigir um pouquinho da gente, mas nós estamos aqui para a honra e para a glória de quem? De Jesus! Para a honra e glória de Jesus. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 1. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, tá bom? Nós não vamos logo para cima do capítulo, não. Nós primeiro vamos ler apenas esses 3 versículos, que já é o suficiente, mas muito mais do que suficiente para a gente iniciar o livro. Na verdade, só o primeiro versículo a gente fica só um mês só, tá bom? Mas vamos lá. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos estar observando aqui que o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João na ilha de Patmos. Se você observar, o corpo de João estava em Patmos, mas o espírito estava no céu, vendo todas as coisas futuras. Tá bom? Eu quero que os irmãos saibam que nós não vamos ficar aqui presos em questão de pré-milenismo, amilenismo ou pós-milenismo. Isso é legal estudar, mas aí, quando a gente estuda, a gente vai ver que isso não tem muita importância, tá certo? Então, isso não tem relevância alguma de ficarmos aqui trazendo uma visão pré-milenista, onde as coisas, a grande tribulação vai acontecer antes do milênio, se é durante o milênio, se é depois do milênio. Isso aí não faz, não faz diferença nenhuma, não tem relevância nenhuma, tá? E então eu quero que os irmãos já vão logo abrindo o seu coração para que você possa absorver aquilo que vem de dentro da palavra para o seu coração, tá bom? Então, já peço que remova já qualquer tipo de preconceito que você tem em relação ao livro. Quando eu falo de preconceito, eu estou falando aqui já de conceitos, coisas que você já tem na sua mente aí, e deixa ela lá no cantinho, tá bom? Deixa ela lá no cantinho e deixa sua mente aberta para que você possa, então, absorver aquilo que está vindo agora, a partir de agora, para o seu coração, tá bom? E eu creio que você vai juntando aí depois uma coisa com a outra e você vai sendo mais abençoado ainda. Não estou falando para você jogar fora aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já leu, tá bom? Não, só estou pedindo para você abrir a sua mente, porque temos que ter uma mente muito aberta para estudar o livro de Apocalipse. É um grande desafio, é um dos livros mais difíceis que tem na Bíblia para pregar, tá bom? E é longo, tá bom? São 22 capítulos. Nós estudamos agora 21 capítulos no livro de João. Então é um livro longo, que necessita de perseverança, de muita paciência para poder estudar, tá bom? Então eu peço aos irmãos que abram a sua mente. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre o título. O título vem do termo grego Apocalipse, tá? Que significa o quê? Descobrir, significa revelar, significa tornar manifesto. E aí, você vai observar lá em Daniel 12, principalmente versículo 4 ali em diante, você vai ver que enquanto Daniel recebe a ordem de Deus para selar o livro, selar, fechou, sela, joga a vela ali bonitinha, vermelha, né? E sela, como é que é o nome daquele troço lá? Ai, meu Deus, fugiu. E aí ele vai e sela, tá bom? Ele sela. Eu esqueci, o carimbo, ele sela, tá bom? Com um carimbo e fecha o livro. Enquanto Daniel recebe a ordem para fechar o livro, João, por sua vez, é instruído ao contrário. Se você pegar lá em Apocalipse 22:10, você vai ver Deus dizendo o seguinte: não seles as palavras da profecia deste livro, ok? Enquanto um lá no Antigo Testamento recebe a ordem de fechar o livro, de selar o livro, João recebe o contrário. Não seles esse livro, deixa esse livro aberto. Eu quero que todo mundo saiba. Porque, olha o nome do livro, Revelação. Como é que o livro de Apocalipse seria um livro de revelação se ele estivesse fechado? Ok? Então, por que Deus manda João deixar o livro aberto? Porque desde o Calvário, o Senhor já vem
descobrindo, tá? Tirando o véu. Você vai ver que ele vem revelando, ele vem tornando nítido, vem tornando manifesto o cumprimento de seus desígnios ao mundo. E aí vem um detalhe: bem-aventurados os que creem. Olha, bem-aventurado os que creem. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é o quê? É ser feliz. Felizes os que creem. Feliz aquele que crê. Feliz aquele que guarda no seu coração. Ok? Feliz aquele que está voltado, com os olhos atentos para essas profecias. Tá certo? Então, bem-aventurado os que creem, meu irmão. Bem-aventurados os que creem. Se são bem-aventurados os que creem, o que é ou o que são aqueles que não creem? Infelizes, não é verdade? São infelizes. Eles têm felicidades momentâneas, mas são felicidades que acabam. Nós temos uma grande diferença. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma diferença. A nossa felicidade nunca acaba, porque a nossa felicidade vem de uma fonte. E essa fonte jorra, transborda. O nome dessa fonte é Jesus. É Jesus Cristo. Então, a nossa fonte, como ela não se esgota, nós somos bem-aventurados, porque nós cremos. Porque nós depositamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto Daniel, tá lá, Daniel 12, tá bom? Enquanto Daniel 12, lá em Daniel 12, Daniel recebe a ordem para fechar o livro, João recebe a ordem para mantê-lo aberto, revelado. Ok, irmãos? Então, aí nós vamos observar uma segunda coisa aqui, que é até o título da nossa mensagem. O objetivo da revelação, ou o objeto da revelação. Olha só no versículo 1. Revelação de quem? A revelação aí é das coisas futuras? O mais importante aí é das coisas futuras que vão acontecer, das catástrofes, da bem-aventurança do povo de Deus? Não. A revelação principal aqui é a de Jesus, meu irmão. Olha só, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês já guardem na cabeça que o foco do livro de Apocalipse não são as catástrofes, não são os flagelos, não são as trombetas, tá? A ênfase de Apocalipse é Jesus. É revelando quem? Revelação de Jesus. Apocalipse significa revelação. Presta atenção aqui. Não se trata de destruição. O livro não se trata de destruição. Se trata de Jesus, se trata de esperança. Então o livro de Apocalipse não é um livro do medo. Por que eu perguntei para vocês se vocês têm medo, se vocês já tiveram medo de ler o livro de Apocalipse? Por quê, irmãos? Porque antigamente, tá? Lá nos primeiros séculos, principalmente ali século 3, 4, a Igreja Católica ela tinha um monopólio. A Igreja Católica Romana ela tinha o monopólio das Escrituras. Ninguém tinha acesso às Escrituras a não ser o alto clero, tá? Mas só que sempre teve o rastro do livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse ele foi revelado a João e João escrevia para o povo e o povo ia lendo. Mas aí vinha, cadê o livro de Apocalipse? Cadê o livro de Apocalipse? Não, o livro de Apocalipse é um livro de medo. E aí começaram a tocar o terror no povo naquele tempo, né? E o povo achava que não deveria ler o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse era um livro de medo. Então,
Eu encontrei pessoas que falam, o livro de Apocalipse, eu não leio. Eu tenho medo de ler, né? Então tem gente, sim, que tem medo de ler o livro de Apocalipse até hoje, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, o livro de Apocalipse não é um livro de destruição, não é um livro de medo. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus. E se é a revelação de Jesus, é a revelação de esperança. Amém? Então, olha só que coisa interessante. A palavra Apocalipse, né, é composta de duas partes. A primeira, apo, que significa desde dentro para fora. Por isso que eu falo, a Bíblia, ela tem que ser pregada de dentro para fora, nunca de fora para dentro, nunca de fora para dentro, nunca querendo colocar o que eu já acho, o que eu já ouvi dentro da Bíblia. É o contrário. Aí, ó, apo significa desde dentro para fora. E calipsis significa tirar o véu ou descobrir. Olha só. Mas se observarmos bem, nós vamos ver aqui que o livro tem um tema, né? Apocalipse Jesús Cristo. Você entendeu? Eu estou ligado que você entendeu. Quem entendeu, dá um joinha aí, por favor, dá um joinha. Quem entendeu o que eu acabei de falar aqui, em grego, Apocalipse Jesús Cristo. Quero ver quem entendeu aí, dá um joinha. Dá um joinha. O que eu escrevi, o que eu falei aqui, escreva aí, tá? Escreva aí. Revelação de Jesus Cristo. São as primeiras palavras do livro, tá? São as primeiras palavras do livro. Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Então, nós já chegamos aqui então no tema principal do livro, que é Jesus. Se você observar bem, os evangelhos apresentaram Jesus humilde, sendo humilhado, sendo deturpado, né? Sendo execrado. Os evangelhos apresentaram Jesus dessa forma, né? Os evangelhos revelaram Jesus dessa forma, certo? A palavra Apocalipse, ela não aparece apenas aqui no livro de Apocalipse, ela aparece lá também nos evangelhos, ela aparece em outros pontos da Bíblia, tá bom, irmão? Só para vocês ficarem ligados aí no gregão aí, tá bom? Mas aí, o que acontece? O livro, enquanto os evangelhos apresentam um Jesus humilhado, um Jesus execrado, o Apocalipse apresenta um Jesus exaltado, um Jesus majestoso, um Jesus poderoso, um Jesus em glória, um Jesus como o Senhor da igreja, um Jesus como aquele que toma a terra do usurpador, um Jesus que dá início ao estado eterno, que vem buscar a sua igreja, e aí ele dá início ao estado eterno para todos nós, para a sua igreja. Ele já é eterno, mas nós receberemos o início do estado eterno na volta de Cristo. Então, queridos, olha que coisa maravilhosa! Esse mesmo Jesus que se humilhou, vindo buscar o que se havia perdido, né? Voltará para levar aqueles que foram achados por ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu estou vendo que tem um muvucão aqui no YouTube e aqui também no Facebook, tá? Você já foi achado por Jesus? É a pergunta que eu quero deixar para você, tá? Você já foi achado por Jesus? Porque ele vai iniciar o estado de eternidade quando ele vir buscar a sua igreja. Mas quem é a igreja de Jesus? Aqueles que ele veio para buscar, aqueles que havia se perdido e aí foram achados por ele. Como é que é ser achado por Jesus?
é crer. É crer nele, é crer no nome dele, é crer no que ele fez, é crer no que ele disse. É crer. E aí, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu fico triste, né? Mas a gente tem que pregar. Hoje está tendo uma galera aí que acha que não precisa de igreja, que não precisa de falar de Deus, não precisa falar o nome de Deus, não precisa nada disso. Deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele inspirou Paulo a dizer aos romanos que o seguinte, que com a boca nós confessamos a Jesus como Senhor. Com a boca confessamos Jesus como Senhor. E com o coração nós cremos para a justiça. Ou seja, para nós chegarmos diante do Senhor Jesus justificados, inculpáveis. Ok? Então, não tem essa. Eu vou até ler a passagem, porque às vezes as pessoas estão esquecendo, estão inventando uma nova doutrina, está tendo um novo tipo de crente, tá? Que está aparecendo na área aí, que acha que não precisa de falar de Deus, não precisa ir para a igreja, tá? E isso no meio de adolescente e jovem. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando eu pergunto, você já foi achado por Jesus? Viu aí, jovem? Se tiver algum jovem, né? Porque eu quase não vejo os jovens aqui nas lives, né? São poucos que eu vejo aqui. Raramente também. E aí, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, jovem. Olha só. Presta atenção. O que está escrito em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí continua, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem é a salvação? Jesus. No 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra não é só para jovens. Essa palavra é para todas as pessoas, para todos nós. Então está tendo essa ondinha de que não precisa falar o nome de Deus, dando uma de judeu, né? Judeu que não crê em Jesus. E aí o que acontece, querido? Nós temos que confessar com a nossa boquita que Jesus é o Salvador e crer de coração para a justificação da nossa alma. Ok, meu querido? Então, não adianta cair na lábia do diabo porque vai dar ruim, tá certo? Vai no que esse pastorzinho aqui, fraquinho, que não conhece muita coisa, tá bom? Tá falando para vocês aqui, porque ele tá falando direto da Bíblia pro seu coração, pro bem da sua alma, porque o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a perguntinha que Jesus deixou. Então, ele vem para dar início ao estado eterno. Ele vem para buscar a sua igreja para dar inauguração do estado eterno. Mas é só para a igreja. É só para a igreja dele, que eu costumo dizer que é o remanescente. É só para a igreja dele, não é para mais ninguém. Lembra das festinhas que a gente entrava, né? Entrava de penetra? No céu não tem como entrar de penetra. Não tem como. Não tem como. É uma má notícia. Mas não tem como entrar de penetra. Então, esse mesmo Jesus que se humilhou, vindo buscar o que se havia perdido, voltará para levar aqueles a quem foram achados por ele. Aí vem em terceiro lugar o terceiro ponto. Vem aqui o terceiro ponto aqui. Uma necessidade. Qual é a necessidade? Qual é essa necessidade aqui que se apresenta diante dos nossos olhos nesse pequeno textinho que a gente leu, o primeiro versículo, segundo e terceiro versículo? A de ler o Apocalipse. Presta atenção. Bem-aventurado aqueles que leem. Mas aí como Jesus é tão moderno, ele está à frente da modernidade, ele pegou e inventou a Libras, ele inventou também
o livro lá de tocar, que você lê, eu esqueci o nome, Braille, entende? Então, o surdo, ele tem condições de ler. Ele tem condições de ler. Mas o cego que não tem condições de ler, tem como tocar e também ouvir. Então ninguém vai escapar. Todo mundo precisa ler o livro de Apocalipse. Mas hoje em dia as pessoas procuram evitar ler o livro de Apocalipse. Enquanto, eu vou dar um dado histórico agora, enquanto lá nos primórdios da igreja, lá na igreja primitiva, as pessoas no meio da perseguição ali, eles liam o livro de Apocalipse como fonte de encorajamento. Eles liam o livro de Apocalipse como fonte de força, aonde dava mais forças a eles para que eles pudessem continuar buscando a presença de Deus, perseverando na fé. E aí, queridos, quando lemos o Apocalipse, quando lemos a revelação de Jesus Cristo, a revelação final de Jesus Cristo, observamos que Deus está no controle de toda a história e que nada escapa de suas poderosas mãos. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não pode ser surpreendido. Nada escapa das mãos de Deus, porque Deus está no controle de toda a história, irmãos. Nós estamos nessa pandemia, mas Deus está no controle. Deus não foi surpreendido por isso. Entende? Deus não foi surpreendido. Deus já sabia que ia acontecer. Lembra da tempestade lá atrás? Eu já falei para os irmãos. Né? Jesus dormindo, a tempestade. Jesus já sabia que a tempestade veio. E outra, Jesus que provocou a tempestade. Porque até mesmo a tempestade, tudo está sob o domínio do Senhor. Então nós estamos aqui agora nessa live sob domínio do Senhor em nome de Jesus. Então, é bom ler o Apocalipse porque você vai observar que Deus está no controle da história. Deus está no controle da minha história. Deus está no controle da sua história, da história da sua família, da minha família, da nossa família, no controle da igreja. Deus está no controle do universo, desse mundão. Nada, nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Nenhuma maçã cai do pé. Se Deus quiser que ela fique lá madura e não apodreça nunca, ela vai ficar lá. Ela vai ficar. E era assim, né? Antes de Adão e Eva. Era assim, meu querido. Era assim. Não apodrecia nada. Imagina que coisa maravilhosa. Qualquer hora. Então, queridos, Deus está no controle. Quando lemos o livro de Apocalipse, nós nos deparamos que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus não joga dados. Não tem nem dado aqui em casa. Deus não joga dados. Deus não fica jogando dados. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Joga. Deus não faz isso. Deus sabe o que está fazendo. E o que Deus faz não é bom. É o melhor. Tá bom? Não toma susto, não. Deus não faz nada do que é bom, irmão. Faz não. O que é bom, não. Deus faz o melhor. Deus sempre entrega o melhor para a sua igreja. Deus sempre faz a sua vontade. E sua vontade é sempre o melhor. E aí, nós vamos estar observando que Ele está nos guiando, né, para Nova Jerusalém. Para Nova Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa, né? Onde não tem o que lá na Nova Jerusalém? Não tem choro, não tem tristeza, não tem rancor, não tem falsidade, não tem mentira. Não tem nada disso e outras coisitas mais. Não há pecado. Né? É perfeito. E a gente tem uma falsa sensação de que tudo aquilo que é perfeito não é bom. Ah, mas tem que ter um negócio erradinho. Né? Nada, cara. Nós não temos a ideia do que é perfeição, verdadeiramente. Nós não temos.
Nós não temos. Não temos como saber o que é perfeição de fato enquanto nós não chegarmos na glória. E não é na glória aqui em Vila Velha, não. É na glória do Pai, na casa do Senhor. Então, quando lemos o Apocalipse, vemos que o último capítulo da história mostra o mal sendo vencido de uma vez por todas. Acabou. Acabou. Lembra de Galvão Bueno, 94? Acabou! Acabou! Acabou, é tetra! Quando chegar lá, meu irmão, acabou. Acabou o mal. Quando Jesus voltar, meu irmão, acabou. Já era. Já era. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos vendo Jesus vencendo. Vencendo. E nos fazendo vencedores eternamente. Eternamente. Amém. Amém, Carmen. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos estar vendo, acabou. Mal. Ei, chega. Acabou. Não existe mais. Vai ser tudo lançado no inferno. Vai ser tudo lançado no inferno. Tá bom? E aí nós vamos estar vendo aqui em quarto lugar a sua fonte. Qual é a fonte da revelação de Jesus Cristo? E aí você tem que ler aqui. Quem foi que deu a revelação? Que Deus lhe deu. Deus é quem deu a revelação. O livro da revelação, irmãos, é o dom do Pai, é o dom do Pai ao Filho. É o dom do Pai ao Filho em um sentido muito profundo aqui. Por quê? É a recompensa que o Pai dá ao Filho pela sua perfeita humildade, pela sua perfeita fidelidade, pelo seu perfeito e santo serviço que ele prestou aqui durante 33 anos. E aí, o que acontece? O que acontece? Jesus vem exaltado. Irmãos, assim será com os filhos de Deus. Assim será com a igreja. E aí, não é igreja instituição, remanescente. Ok? E aí, assim será com a igreja. Deus vai recompensar aqueles que foram humildes, aqueles que foram fiéis, aqueles que em santo serviço serviram a Deus e a igreja. E se você serve a igreja, você serve a humanidade de tabela. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, se você leva o seu filho para EBD, aí vamos contextualizar, tá? Se você pega o seu filho aí, e aí coloca ele diante do YouTube ou do Facebook para assistir a aulinha que a professora Josiane colocou lá, a Ana, o Holyfield, né? A Rô, se esmeraram ali para poder fazer. Você está investindo no reino de Deus. Você está servindo a humanidade. Porque você está investindo numa criança e fazendo com que ela adquira dons, adquira princípios bíblicos. E aí esses princípios bíblicos, o caráter dessa criança vai sendo formado e a humanidade vai ganhando, querido. A humanidade vai ganhar com um filho de bom caráter. A humanidade perde com um filho mau caráter. É ou não é verdade? Né? Então, é o dom, o livro da revelação é o dom do Pai ao Filho como uma recompensa de sua perfeita humildade, fidelidade e santo serviço. Assim será com cada um daqueles que fizerem a mesma coisa, forem humildes para ouvir e atender o chamado de Deus, ser fiéis a Deus, ser fiéis no santo serviço do Senhor. Meu querido, abre o teu olho, porque vai chegar um momento em que você vai se deparar diante do Senhor. E aí não tem como mais dar desculpa. Não tem como pedir ao Senhor por misericórdia, porque você já está sob julgamento. Ok? O momento de você ser fiel é agora.
O momento de você ser humilde agora, o momento de você fazer o serviço do Senhor, o santo serviço da obra de Deus, é agora. É agora. É agora. Eu já falei, uma vez eu preguei numa igreja lá em São Mateus, coisas impossíveis de fazer no céu. Coisas impossíveis. Vou dar uma delas. Evangelizar. Vai evangelizar quem no céu? Está todo mundo salvo lá. Né? É impossível disso acontecer no céu. E você ser evangelizado. Ou evangelizar alguém no céu. Porque só vai entrar lá aqueles que receberam o evangelho com humildade, com fidelidade, buscaram desenvolver essa fidelidade e serviram ao evangelho, serviram ao Senhor Jesus Cristo com todo o coração. Então, presta atenção nisso, porque a fonte da revelação de Jesus Cristo é o próprio Deus, Deus Pai. Ok? E de Deus Pai nada foge aos seus olhos. Tem como esconder dele? Não tem como, né? Então, aí nós vamos então para entendendo que o Pai aprova o Filho na ressurreição, o Pai aprova o Filho na sua ascensão e aprova o envio do seu Espírito a todos nós. Mas, por último, sua revelação é do Filho glorificado. Então, olha como Deus Pai revela o seu Filho a cada um de nós. Aí entra os seus receptores. Em quinto lugar, seus receptores. Quem são os seus receptores? Aí vem o versículo. Para mostrar a seus servos. Amém. Amém. Somos os seus servos. Por isso que ele deu a ordem para João manter o livro aberto. Não fecha, não sela. Deixa aberto. Deixa aberto. Ou seja, passe para que eles possam ler. Passe para que eles aprendam. Para que eles sejam bem-aventurados. Para que eles creiam. E aí, queridos, nós somos esses receptores. Ou seja, para quem? Para os seus servos. Para o seu povo. É uma revelação graciosa. Eu quero que nós guardemos essa palavra aqui. Ela é uma revelação graciosa. Por que graciosa? Porque é imerecida. Jesus não precisava de se revelar a ninguém não, irmãos. Não precisava. Mas por amor ele se revelou a nós. Então, é um privilégio sobre o último capítulo da história. Nós sabermos como acaba o último capítulo da história. O nosso querido irmão Billy Graham, pastor Billy Graham, que já faleceu aos seus 99 anos, ganhou milhões de almas para o Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez ele pegou e disse assim, eu li a Bíblia, e o final, aí ele citando Apocalipse, é claro, e o final é bom. O final nós vencemos. O final é glorioso. E é assim, meu irmão, que Jesus é apresentado glorioso. É assim que a igreja hoje, que é humilhada, execrada, né? É assim que a igreja será apresentada ao mundo. Glorificada. Porque lá em 1 Coríntios 15, nós vamos ver que nós receberemos um corpo glorificado, tá? Receberemos um novo corpo. Essa lata aqui, essa lata feia aqui, que está ficando com ruga, com trem aqui preto, então, vai ficar bonito, vai ficar bonitinho, vai! Você vai ficar bonito, vai ficar bonito, você vai ficar bonita. Mulher é sempre bonita, né? Homem quer ser. Então vai ficar mais bonita ainda. Amém? Amém ou não amém, queridos? Então, é para nós, essa revelação é para nós, irmãos, é um privilégio de nós estarmos sabendo, tendo a revelação do Pai, de como o nosso Senhor será apresentado no último capítulo da história. E aí, João, nessa palavra servo aqui, João usa a palavra doulos, né, que significa servo,
No entanto, tá? Era um tipo especial. Ei, vou beber água. Tem que beber água. Papai, tem que beber água. Porque se eu deixar passar em branco esse negócio aqui, eu vou pecar. Olha só. João, o apóstolo João, com o corpo em Patmos e o espírito no céu, recebe a palavra da revelação de Jesus Cristo. E aí, ele usa a palavra para servo, uma palavra para servo. E essa palavra é doulos. Doulos. Essa palavra, ela é especial. Por quê? Para um servo especial. Presta atenção nisso, igreja. Olha a diferença de igreja para remanescente, gente. Presta atenção que quando eu falo, tem gente que pode achar que é implicância. Não, querido, eu estou trazendo conteúdo, estou comunicando para você ficar ligado, para você ser um doulos. E aí, presta atenção, era um tipo especial de escravo que serviu por amor e devoção ao seu Senhor. Só você pegar lá Êxodo 21, de 5 a 6. Eu vou ler para vocês, mas escreve aí, guarda aí. Êxodo 21, de 5 a 6, está escrito assim: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero sair como homem livre, então seu senhor o levará a Deus e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Olha só, um escravo que não quer ser livre. Presta atenção, igreja. Um escravo que não quer ser livre. O senhor dele pegou e disse, agora você pode ir embora, você cumpriu o seu tempo aqui comigo. Ele, não, eu amo minha família, eu amo meus filhos, mas eu quero ficar com o Senhor. Olha só, é um tipo especial de escravo. Por quê? Porque ele ama o seu Senhor com amor verdadeiro e com devoção. Olha só a palavra que João usa aqui, meu querido, para servo, servo de Deus, doulos. Doulos é o servo que ama o Senhor verdadeiramente, ama o Senhor verdadeiramente e é devoto ao seu Senhor. Ou seja, ele dá vida pelo seu Senhor. Então, não é qualquer tipo de servo. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que se diz que é da Igreja da Graça ou de qualquer outra igreja. Somente os doulos, somente os servos que amam e são devotos ao seu Senhor. Fazem tudo para agradar, para obedecer o seu Senhor. Guarda isso no seu coração, não é implicância, é a palavra de Deus. O livro é destinado àqueles que voluntariamente o servem com amor, o servem com devoção. E aí o homem natural não pode entender isso. Por isso que muitos podem achar que é implicância. Não, pastor, essa palavra é uma palavra muito pesada. Não! É a palavra, é a revelação. Você sabia disso? Mas talvez você não sabia, assim, de fato, com termos. Mas você que é igreja, você que é remanescente, você já estava tendo um certo entendimento. Tinha um feeling, pegava isso no ar, mesmo sem um conceito, porque você age assim, você faz assim, você ama o Senhor, você é devoto ao Senhor, você não fica dando desculpinha para isso, para aquilo, você faz, porque a igreja faz, a igreja não fica dando desculpinha. Entende, queridos? O livro é destinado aos doulos, que servem ao Senhor voluntariamente, com amor e com
com devoção. O homem natural não pode. Primeiro, não pode aceitar isso. Por que ele não pode aceitar? Porque ele não pode compreender as coisas espirituais. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas espirituais. É por isso que tem um monte de gente dentro da igreja que perturba, que dá trabalho, porque é um homem natural ainda, ele não nasceu novamente. Entendeu? Se ligou? Entendeu? Porque a verdadeira igreja não dá trabalho. Ela erra, ela peca, sim, mas ela não dá trabalho, ela não arruma confusão. Entende? Porque ela é doulos, é um servo, com amor, com devoção, tá? O descrente, ele só encontra causa aqui, por exemplo, no Apocalipse. Enquanto servos amorosos, dispostos, devotos do Senhor, entendem que o livro de Apocalipse é um livro de triunfo, é um livro de esperança. Amém ou não amém, queridos? E aí, meu irmão? É isso. E aí eu quero ir para o último ponto aqui, que eu quero falar sobre o caráter desses acontecimentos aqui, para nós terminarmos a nossa introdução ao livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele se diferencia de todos os demais. Por que ele se diferencia? A primeira característica dele, ele é profético, não é profetado. Eu gosto de falar esse negócio de profetada, né? A galera da profetada fica só a ira, né? Mas é a palavra de Deus. Ele é profético. E olha que naquele tempo de João já existia outros livros de Apocalipse, tá? Tem o Apocalipse de José, tem o Apocalipse de tudo que é gente, se você pensar. Existiam vários livros de Apocalipse. Era comum escrever sobre o Apocalipse. Era comum isso, tá? Mas era de homens, coisa de homem, coisa do achismo, né? Não era uma revelação direta do céu. Lembre-se, João, o corpo dele em Patmos, tá? E o Espírito no céu, vendo todas as coisas acontecerem, tá? João viu tudo isso que está acontecendo aqui, tá? Então, é sobre os eventos futuros, tá certo? É sobre os eventos futuros, que para nós hoje, né, muitas coisas do Apocalipse já se cumpriram, tá certo? Muitas outras ainda vão se cumprir, já estão se cumprindo no nosso tempo aqui. Embora contém informações do passado, ele se concentra no futuro, tá certo? E aí é uma aplicação que a gente tem que ter aqui para o nosso coração. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Por que Deus tocou no coração do pastor para que possamos estudar o livro do Apocalipse? Porque a igreja muitas vezes está olhando para trás. E a igreja ela tem que focar no futuro, como o livro faz. Focar no futuro. Qual é o futuro? Jesus glorioso. A igreja gloriosa. Esse é o foco que nós temos que ter. A partir do capítulo 4, vai até o capítulo 22, o último capítulo, é só falando do futuro, só falando das profecias. Então, eu quero que você, a partir de agora, comece a deslumbrar o futuro, o seu futuro. Comece a deslumbrar em oração o futuro do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, seus parentes que ainda não se encontraram Jesus, que ainda não confessaram Jesus com a boca e ainda não creram com o seu coração para a justiça. Amém? Então, comece a deslumbrar, comece não fique, não é dar uma de doido, não, é deslumbrar mesmo. Como vai ser esse negócio de rua de ouro? Sabe? Como é que vai ser esse negócio de cristais? Como é que vai ser? Não vai ter noite? Né? Começa a deslumbrar o Apocalipse. Começa a deslumbrar a nova Jerusalém descendo do céu. Começa a deslumbrar a igreja subindo. Tem uma parte aí no promo que as meninas tem duas meninas conversando, né, fazendo vídeo. Aí uma menina pega e olha. Se você reparar direitinho e pausar o vídeo, você vai ver que é o arrebatamento ali começando, tá? Então, começa a deslumbrar o arrebatamento.
Começa a deslumbrar. Não é pecado não, irmão. Começa a pedir a Deus, Senhor, será que eu vou ter o privilégio de ver o Senhor voltar em vida e eu não vou experimentar a morte? Começa a deslumbrar as coisas de Deus, é pensar nas coisas do alto, irmãos. Filipenses 4, pensar nas coisas do alto, deslumbrar as coisas de Deus no nosso coração, né? Então, o livro de Apocalipse, ele contém informações do passado, mas ele concentra-se nas coisas do futuro. Então, concentra-se nas coisas do futuro. É um livro em que as decisões são tomadas, principalmente no que tange sobre o castigo do pecado. Tá? O pecado vai ser castigado de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, olha só, se o pecado vai ser castigado de uma vez por todas, significa que tem algumas coisas aqui. Ele vai falando o quê? Do cordeiro que foi morto, mas ele vai falar da ira do cordeiro. Cordeiro que foi morto, que morreu por amor, mas esse mesmo cordeiro vai lançar toda a sua ira sobre o pecado. Presta atenção. O livro ele vai falar de um rio da água da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de um lago de fogo. Entende? Então, irmãos, é o castigo sobre o pecado. É um livro de vida, mas é um livro de esperança, mas é um livro de castigo. Mas castigo para quem não quer esperança. O foco maior é na esperança, é na vitória, na majestade, na glória, né? Na transformação, na transfiguração da igreja, mas principalmente do Senhor da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro revela o Deus de amor que habita no meio do seu povo, o Deus que enxugará toda a lágrima do seu povo. Irmãos, oremos pela volta de Jesus. Oremos pela volta do nosso Senhor, para que Ele venha nos resgatar, para que Ele venha enxugar todas as nossas lágrimas. Todas as nossas lágrimas, irmãos. O livro é um livro onde revela os últimos momentos do mal. Que beleza, né? Pois será vencido pelo poder de Deus para sempre. E aí, tem uma palavrinha aqui que diz assim, em breve, né? Olha só. Está dizendo aí, ó, em breve, tá certo? Em breve, está no versículo 1. Ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse em breve aí vem da palavra grega tachos, que significa em um curto espaço de tempo, ou seja, um tempo rápido. Mas a melhor compreensão aqui para nós é em breve. Mas o que eu quero terminar aqui, fechando aqui com os irmãos, é o que mais importa não é a velocidade desses eventos. Tá certo? Se vai demorar mais 1000 anos, já tem 2000 e pouco, 2020, né? Se vai demorar mais 1000 anos, não importa o tempo, se esse breve aí, no tempo de Deus, tá? É no Kairos, não é no Cronos, não é no nosso tempo, no nosso entendimento, é no Kairos de Deus, o tempo de Deus. E aí o que acontece? Se para Deus 1000 anos for um dia, aí, querido, para Ele é breve. Nós vamos morrer, nós vamos direto para o trono do Senhor, e aí nós vamos ficar esperando Jesus voltar, lá da glória, entendeu? E a gente volta com Ele. Tá? Porque a palavra de Deus diz que a gente volta para julgar o mundo. Volta com Ele em glória. Hoje nós somos humilhados, nós não vamos voltar. Hoje nós somos julgados, mas não vamos voltar para julgá-lo. Entendeu como é que é o negócio? Então, não importa a velocidade dos eventos aqui. O que importa é a sua iminência. É que vai acontecer no tempo determinado por Deus. O em breve serve para
algumas coisas aqui, principalmente para nós crentes. Sabe o quê? Já entendeu? O que é isso aqui? Vigiar. 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 Vamos lá. Vai lá para Mateus 24. Pega sua Bíblia aí, Mateus 24, para a gente fechar. Para a gente fechar essa primeira mensagem, no nome de Jesus, eu vou abrir bem devagarzinho aqui. Mateus 24, presta atenção no que Papai do Céu fala, no que Jesus fala. Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. E aí entra o versículo 3, tá? Pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide do nosso coração e que possamos cultivar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a sua fé, e que possamos cultivar as palavras deste livro no nosso dia a dia, porque bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem, no sentido de atender, no sentido de praticar. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua semana que está iniciando hoje e que possamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite em nome de Jesus.